Se você estuda lendo e grifando e relê o assunto antes da prova, tenho uma triste notícia para te dar. Você provavelmente está estudando errado. E o pior é que isso nem é culpa sua. A verdade é que nunca fomos ensinados a estudar de verdade. Durante muitos anos da minha vida, eu também fiz isso. Uma semana antes da prova, eu sentava e lia e marcava com aqueles marca-textos, neon bem colorido e chamativo, as partes mais importantes do texto. E um dia antes da prova, eu ia lá, sentava de novo e relia o assunto. Bom, o resultado disso, uma nota rasa e às vezes nem isso, só para poder passar naquele assunto do colégio. E com certeza, eu te garanto, nenhum conteúdo era absorvido de verdade durante esse processo de estudo, que eu denominava como estudo, né? Quando eu comecei a faculdade, eu achei que o mesmo método que funcionava no ensino médio iria também funcionar no ensino superior. Porém, a minha saga rasa de aprendizado durou somente até o segundo semestre da graduação. E na primeira semana de prova, eu me sentia confiante. Estudei como sempre tinha estudado. E o resultado, bom, pela primeira vez eu tirei uma nota 0 na disciplina de geometria analítica. E aquilo acabou comigo. E eu me senti triste e pensei até em desistir da faculdade. Achava que não queria conseguir aprender aqueles conceitos de soma e produto vetorial. Bem, mal eu sabia que aquele 0 que me atormentou durante algumas semanas mudaria a minha vida por completo. Depois desse acontecido, eu percebi que eu precisava mudar, mas não sabia exatamente como. Ninguém nunca tinha me ensinado a estudar e eu nem sabia que tinha como aprender a aprender alguma coisa. Lembro de ter conversado profundamente com os veteranos do curso e assistido diversos vídeos no YouTube de como estudar. Aí eu percebi uma coisa bem importante, que não existia uma resposta concreta para se aprender a estudar. Mas com essas pesquisas, eu aprendi uma técnica que me permitiu finalmente sair de um aprendizado raso em física e matemática e finalmente mergulhar no mar do conhecimento, que é o estudo das exatas. E hoje eu vou compartilhar com vocês essa metodologia de aprendizado chamado estudo ativo. Estudo ativo. Aquele jeito que eu estava falando no início do vídeo, lendo, grifando e afins, é considerado um estudo passivo. Como assim um estudo passivo? Quer dizer que ele é um estudo onde a pessoa sempre se mantém dentro da sua zona de conforto. E a ideia geral do estudo ativo foge um pouco disso. Estudar ativamente é sair da sua zona de conforto e entender que aprender é mais do que somente ler o que o livro diz, copiar o que o seu professor escreve no quadro ou pedir para uma inteligência artificial qualquer resolver as suas atividades. Estudar ativamente faz o seu cérebro realmente trabalhar para aprender e guardar as informações. E dessa maneira, conseguir não só tirar notas boas nas avaliações, mas fixar o conteúdo de uma forma concreta e realmente aprender o assunto. E por incrível que pareça, estudar ativamente utiliza as mesmas ferramentas que você já está mais do que familiarizado, levando em consideração que você já é um aluno que tem familiaridade em ler e grifar o assunto anteriormente visto. Porém, utilizar essas ferramentas de uma forma realmente eficaz. Por exemplo, você pode conseguir pregar um prego em uma tábua de madeira batendo no prego com um alicate. Isso é um fato. Mas eu te garanto que esse mesmo trabalho que você está tendo em pregar esse prego com um alicate seria muito mais simples se você utilizasse a ferramenta correta, com um martelo. Então, para o nosso estudo ativo, vamos precisar somente de 3 coisas que eu tenho certeza que você tem aí. E o primeiro delas é o seguinte:
Livro. Uma boa literatura vai te ajudar a progredir dentro do seu estudo. O melhor livro é aquele que conversa com você de uma forma dinâmica, quase como um amigo te ensinando a matéria. Cada livro vai ter uma infinidade de assuntos para te ensinar. Alguns de uma forma mais aprofundada, abordando uma matemática rebuscada e mirabolante, enquanto outros vão buscar focar em uma didática mais leve e uma abordagem matemática mais simples. O que importa é você reconhecer o seu nível atual e saber qual livro você vai utilizar com base no seu nível e onde você quer chegar, qual nível que você deseja alcançar. O exemplo de literatura que eu tenho mais próximo de mim aqui nesse momento é o seguinte livro. O livro do Moisés, o Moisés no Servar, um curso de física básica, um livro clássico. Esse livro é um livro de literatura clássica para o curso de física. E diga-se de passagem, é um livro muito interessante. Mesmo que a matemática não seja tão básica quanto é descrito na sua capa. Eu admito que para um primeiro contato com a física, talvez o Moisés não seja a melhor escolha. Isso, claro, a depender da sua base matemática. Mas isso não é assunto para esse vídeo de hoje, é assunto para um outro vídeo. E nesse momento é importante recordar a importância do reconhecimento do seu próprio nível e buscar a melhor literatura que se adequa a você. Outra coisa muito importante que nós precisamos para poder realizar o nosso estudo é um conjunto muito conhecido nas áreas dos estudos, que é o conjunto papel e caneta. Esse conjunto que é um candidato muito forte a um dos melhores conjuntos que já existiu na face da Terra, junto com arroz e feijão para o almoço e pizza de calabresa com cajuína. Esse conjunto de papel e caneta são as ferramentas básicas para qualquer estudante. Para nós na área das exatas não é diferente. A folha em branco serve para que as suas ideias e aprendizados sejam escritas pelo auxílio da caneta e para desenvolver novas ideias. Somente isso aqui eu garanto que já é mais que suficiente. Claro que esse material pode muito bem ser substituído caso você tenha um tablet ou uma mesa digitalizadora, ou até utilizar o LaTeX para poder digitar suas anotações. A sua principal aliada nessa jornada do conhecimento é uma outra ferramenta muitíssimo importante para o nosso aprendizado, que é a paciência. Essa aqui não é uma ferramenta física, mas sim uma construção mental do próprio aluno no geral. Ela é a principal aliada da gente nesse aprendizado. Por quê? A paciência diz muito sobre o autoconhecimento do aluno. E você precisa se conhecer para estabelecer suas metas e objetivos. Entender os seus limites. E isso tudo só vai ser possível desde que você tenha paciência. Aprender é uma experiência frustrante às vezes. É complicado, mas eu te garanto que é prazeroso. Desde que você tenha paciência. Não só com o conteúdo em si, mas paciência com você mesmo. Provavelmente no início vai ser difícil, assim como qualquer outra coisa que você começa na vida, mas vai por mim. Se você se manter paciente, você vai evoluir. E agora você deve estar se perguntando, certo, mas como eu coloco isso em prática? Como que eu utilizo realmente essas ferramentas para melhorar o meu estudo? A grosso modo, estudar ativamente também consiste em 3 partes principais. Então, como estudar ativamente? Como estudar ativamente? Para estudar ativamente, a primeira parte é bem simples. Primeiro, vamos voltar aqui com o nosso livro. Você vai pegar a sua literatura escolhida e vai ler. Leia o livro escolhido. Parece bobagem, tendo em vista que há pouco tempo eu falei que estudar dessa maneira não faria você aprender de verdade. Porém, a diferença agora é que você não vai somente ler a sua literatura e torcer para que o conteúdo não desapareça na hora da prova. É aí onde entra a segunda parte
e é o jogo central para a metodologia do estudativo, que é a seguinte coisa: escrever. Então, vimos que o primeiro tópico é ler e o segundo é escrever. Por que escrever se torna tão importante? Quando você escreve, o seu cérebro se força a relembrar aquele assunto antes lido, e assim você consegue fixar o assunto. Vale lembrar que escrever é completamente diferente do que copiar. Escrever e copiar são coisas muito distintas, onde escrever está associado com a ideia de você ler a literatura que você escolheu e desenvolver o seu próprio conhecimento a respeito daquilo. Escrever as suas anotações, escrever o seu conteúdo que você aprendeu com base naquela literatura escolhida. Enquanto copiar é o ato de transcrever o que foi lido diretamente, limpo e seco do que está no livro para o papel. Bem parecido com o que fazíamos muito no ensino médio. Quando você copia, o seu cérebro não tem o trabalho de fixar o assunto. Então você vai escrever. Escrever o que você entendeu do texto, como eu já tinha dito anteriormente. Ler o livro e escrever de uma forma simples e autêntica, do seu jeito. É isso que você tem que fazer. É muito importante para nossas áreas das ciências exatas também realizar o terceiro passo. E muitos alunos deixam de realizar ele, que é o seguinte: resolver exercícios. Resolver exercícios é um dos passos fundamentais para poder ter realmente um estudativo. Depois de realizar os dois passos anteriores, o mais importante é resolver exercício. Muitos estudantes têm medo de resolver exercício, por não conseguirem chegar na resposta correta da questão que está sendo analisada, mas só o fato de estar se esforçando para tentar entender a resolução de um exercício, mesmo que errando, ainda assim conseguimos tirar muito proveito desse assunto e compreender onde precisamos reforçar tanto a nossa base matemática quanto o nosso assunto teórico no geral. Uma boa forma de começar a resolver essas questões, esses exercícios, é fazer exemplos resolvidos. Resolver os exemplos já propostos pelo livro é muito importante quando estamos começando a aprender a estudar, pois é através dos exemplos que conseguimos melhorar a nossa base matemática ou até mesmo o nosso conceito teórico do assunto. E através dessa consolidação das ferramentas utilizadas, a gente também consegue fazer uma coisa muito importante, que é avançar no conteúdo. E avançar no conteúdo de uma forma que a gente vai conseguir resolver as questões no final do capítulo sem precisar de uma resolução prévia. Uma outra coisa muito importante, que também está aqui junto da parte de escrever e de resolver exercício, é realizar as demonstrações matemáticas. Claro, para um assunto de matemática ou de física no geral, muitos teoremas e demonstrações e fórmulas e equações da física também necessitam de uma demonstração matemática. E é através dessa demonstração que você aplica aqueles conceitos estudados na graduação de forma direta para entender aquele conceito tão importante que a gente está vendo no estudo da física. Algumas dicas interessantes que a gente vai poder ver ao decorrer desse tópico sobre resolver exercícios são as seguintes. Uma boa forma de você resolver as questões do conteúdo no geral é enquanto você estiver vendo um tópico. Por exemplo, quando você está aqui analisando a sua literatura, capítulo 9, colisões, o tópico 9.4. Antes disso, você estudou o tópico 9.3, o 9.2, até o tópico 9.1, que é onde tem aqui a introdução do capítulo. Então, quando você chegou aqui na introdução do capítulo e você leu o tópico 9.1, você leu, fez as suas anotações com base no que você entendeu e então você vai para a aba dos exercícios. Ao chegar na aba dos exercícios, normalmente encontrado no final do capítulo, você vai poder analisar uma renca
uma penca de exercícios que tem aqui proposto pelo livro. E aí você vai poder ver e ver se alguma dessas questões podem ser resolvidas com o tópico que você viu anteriormente, o tópico 9.1. E dessa forma você vai resolver todas as questões que são possíveis resolver somente com o conhecimento do tópico 9.1. Até chegar um momento onde você não vai conseguir mais resolver as questões porque vai estar faltando alguma coisa. E é nesse momento onde você introduz o conceito para o 9.2 e começa a fazer o seu estudo desse tópico do 9.2. E aí, depois que terminar ele, você vai lá e resolve as questões que você consegue resolver com o tópico do 9.2 e depois para o 9.3 e por aí por diante. E dessa forma você vai ter conseguido resolver muitas questões do livro, já desse capítulo em específico. E quem sabe talvez todas as questões propostas pelo livro para esse capítulo em específico e poder progredir no seu assunto. Realizando esses 3 passos, você já vai ter estudado ativamente e com certeza vai conseguir evoluir no seu aprendizado. Outras boas dicas que eu quero deixar aqui são as seguintes. Sempre tentar manter a constância nos seus estudos. Constância. Ter constância nos estudos é muito importante. Por quê? Muitas vezes temos uma rotina corrida e acabamos por deixar o estudo de lado, por não ser algo tão preocupante naquele momento, né? Mas não é bem assim. E a constância no estudo que vai fazer realmente você ter um progresso no conteúdo. E ainda dentro dessa parte da constância, eu quero esclarecer uma coisa bem importante, que a quantidade de tempo de estudo, é muito diferente comparado com a qualidade. É muito diferente comparado com a qualidade. Vale muito mais a pena você estudar de forma constante e com qualidade, mesmo que somente 1 hora durante o seu dia, durante 4 ou 5 dias na semana, do que você estudar 7 horas durante uma semana e procrastinar ao ponto de parar de estudar novamente e nunca mais tentar estudar de novo, ou até mesmo perder gosto pelo estudo. Lembre-se, uma coisa é você ter paciência e sempre buscar estudar nos horários onde o seu corpo está funcionando melhor. Sempre busque estudar no seu horário mais vago, ou que você se sente mais produtivo, ou até mesmo no horário mais silencioso da sua casa, do seu trabalho, seja lá onde for. O estudo precisa ser algo prazeroso e não um castigo. Outra coisa muito importante também é utilizar alguns métodos flexíveis a respeito dos estudos, como dividir o estudo em blocos de estudo através do Pomodoro, caso você sinta muita dificuldade de se manter concentrado durante muitas horas seguidas. Uma outra dica muito importante para se analisar aqui é o seguinte: sempre esteja um passo à frente do seu professor. Sempre esteja um passo à frente do seu professor. E não de uma forma que você vai parecer estar querendo afrontar o seu professor. Esse não é o objetivo. O objetivo é o seguinte: sempre que você está um passo à frente do seu professor, você consegue sempre ter o melhor aproveitamento e tirar suas dúvidas mais direcionadas a esse professor no momento mais importante ou chave de alguma aula. É muito simples você conseguir ficar à frente do seu professor, tendo em vista que todo curso de graduação, ou até mesmo o ensino médio no geral, o seu professor vai seguir uma ementa já predestinada que é abordada no início da disciplina. Se você não tem acesso a essa ementa, você pode pedir facilmente ao seu departamento e você vai conseguir ter acesso a essa ementa pela diretoria ou pelo seu departamento no geral. Isso se você não conseguir diretamente pelo site da universidade. Mas quando o seu professor ele te oferece, te fornece
essa ementa, você já tem uma ideia do plano de aula que ele vai seguir. E aí fica bem simples para você ficar na frente dele. E ficar à frente dele é literalmente no conteúdo, seja um tópico ou um capítulo direto. E é nesse momento em que você vai conseguir entender algumas técnicas matemáticas abordadas pelo seu professor durante a administração do conteúdo, muito bem como tirar algumas dúvidas que você vai conseguir adquirindo durante o seu estudo individual dentro da sua casa. E uma outra forma de você conseguir dessa maneira é utilizar suas férias para poder estudar as matérias que você vai pagar no semestre seguinte. Eu faço muito isso e, diga-se de passagem, é algo que, além de fazer eu ter um conhecimento mais aprofundado sobre os conteúdos que eu vou pagar, já antes de começar as aulas, também sempre me deixa um passo à frente do professor, e é muito melhor a pessoa poder estudar nas férias, tendo em vista que você não vai ter outras disciplinas para pagar naquele momento, e também vai ter um tempo mais livre onde você vai poder se concentrar a manter o seu estudo de uma forma mais tranquila sobre determinados assuntos que talvez sejam bem mais complicados para você aprender durante o período convencional da aula. E é isso. No geral, o estudo ativo funciona dessa forma. Parece simples, porque é realmente simples, mas a consistência dele gira em torno da paciência e da constância. Lembrando sempre de resolver os exercícios, buscando sempre estar um passo à frente do seu professor. E eu garanto uma coisa, depois que eu fiz tudo isso, que eu compartilhei com vocês hoje, eu finalmente consegui ter prazer em estudar e desejo de aprender mais sobre física e sobre matemática no geral.